Muitos se perguntam se a soneca diurna pode causar danos ocultos. Surpreendentemente, a forma como os idosos tiram suas cestas pode revelar muito sobre seu bem-estar a longo prazo e até sobre sua expectativa de vida. A comunidade médica reconhece há muito tempo o papel fundamental do sono na regeneração do corpo. No entanto, pesquisas recentes mostram que alguns hábitos de soneca, aparentemente inofensivos, podem minar a saúde gradualmente. Isso afeta não apenas a energia e as funções cognitivas, mas também o sistema cardiovascular, o cérebro e a capacidade de viver de forma independente. É importante notar que não se trata de abandonar completamente a soneca. Para muitos idosos, pausas curtas e revigorantes trazem benefícios inegáveis. Contudo, a maneira como esse descanso é organizado pode levar a consequências sérias. Certos hábitos aumentam a probabilidade de doenças cardiovasculares. Outros podem perturbar os ciclos naturais de sono do cérebro, afetando negativamente a memória. Hábitos que prejudicam o sistema digestivo ou influenciam os níveis de glicose no sangue também são comuns. Notavelmente, todos esses efeitos negativos podem ser evitados. Neste material, serão detalhados 5 erros comuns que os idosos frequentemente cometem durante a soneca, muitas vezes sem perceber, e serão explicadas as justificativas científicas para sua importância. Os leitores não apenas obterão informações valiosas, mas também poderão controlar mais eficazmente sua saúde e rotina diária. O mais importante é que aprenderão a organizar a soneca de forma que ela realmente restaure as forças, em vez de criar riscos adicionais. Erro número 1. A soneca que ocorre imediatamente após a refeição. A ideia de deitar para descansar depois de um almoço farto pode parecer muito atraente, mas essa prática pode, imperceptivelmente, causar ao corpo um dano significativamente maior do que parece à primeira vista. Quando uma pessoa ingere alimentos, especialmente se forem pesados, ricos em carboidratos ou gorduras, seu corpo ativa imediatamente processos digestivos complexos. Esse processo exige um esforço coordenado do estômago, pâncreas, intestinos e fígado. Se a pessoa se deita muito cedo após comer, especialmente de costas, ela interrompe esse ritmo fisiológico natural. A força da gravidade, que normalmente auxilia na progressão dos alimentos, deixa de ser uma aliada do sistema digestivo. Em vez disso, o ácido gástrico pode subir mais facilmente para o esôfago, provocando azia, refluxo ácido ou até o chamado refluxo silencioso. Este último, muitas vezes despercebido, pode danificar a mucosa da garganta ao longo do tempo. Para os idosos, esse problema se torna particularmente agudo, pois com a idade, o esfíncter esofágico inferior tende a enfraquecer. Isso significa que o refluxo ácido se torna mais comum, e a exposição repetida pode causar irritação na mucosa da garganta ou até levar ao desenvolvimento de inflamação crônica. Além disso, a posição deitada após a refeição reduz o fluxo sanguíneo para o cérebro e os músculos, justamente quando o sistema digestivo já exige um suprimento sanguíneo significativo. Isso pode fazer com que, após a soneca, a pessoa se sinta mais letárgica, exausta e com a mente turva, em vez de revigorada e alerta. À primeira vista, dormir depois de comer pode parecer inofensivo. Afinal, é uma tradição em muitas culturas. No entanto, o contexto é crucial. Uma soneca sentada, por exemplo, em uma poltrona reclinável confortável ou simplesmente em uma cadeira, pode ajudar a reduzir os sintomas de refluxo. Mas dormir deitado de costas imediatamente após a refeição acarreta sérios problemas, especialmente se a pessoa já tiver condições como pressão alta, diabetes ou comprometimento cognitivo. Esses fatores, aparentemente insignificantes, acumulam-se com o tempo. Esse hábito também está ligado a um aspecto mais profundo, a capacidade de ouvir os sinais do próprio corpo. Na juventude, uma pessoa podia comer um sanduíche, deitar e se recuperar rapidamente. Mas, após os 60 anos, o organismo precisa de mais tempo para se adaptar e se recuperar completamente. Um exemplo é Roberto, um aposentado de 74 anos do Missouri, que antes tirava uma soneca diária logo após o almoço. Depois de tal sono, ele invariavelmente se sentia cansado, não descansado. Quando seu médico recomendou que ele esperasse 30 a 60 minutos antes de deitar, e preferencialmente sentasse em uma poltrona, Roberto notou uma diferença surpreendente. Seu refluxo ácido praticamente desapareceu, e ele parou de acordar com dor de garganta. Ele até notou que sua mente ficou significativamente mais clara na segunda metade do dia. Há também um importante aspecto psicológico aqui. A sonolência após a refeição nem sempre é de natureza puramente fisiológica. Às vezes, pode ser um reflexo de fadiga mental, tristeza ou falta de estimulação.
Muitos idosos que se sentem sozinhos ou pouco envolvidos em atividades podem desenvolver o hábito de comer e dormir durante o dia simplesmente por rotina, e não por necessidade real. Isso cria um ciclo vicioso: comer, dormir, acordar exausto, diminuir a motivação para se movimentar e repetir esse ciclo. Com o tempo, isso não apenas afeta negativamente a saúde física, mas também suprime o espírito vital. A conclusão é óbvia: não é necessário abandonar completamente a soneca, mas é extremamente importante prestar atenção a quando e como ela ocorre. Deve-se dar ao corpo tempo suficiente para digerir os alimentos. Sentar-se ereto por um tempo. Talvez fazer uma pequena caminhada pela casa ou realizar tarefas leves. Então, quando a pessoa decidir tirar uma soneca, ela realmente sentirá os benefícios, pois o verdadeiro objetivo não é apenas descansar, mas se recuperar plenamente. E a forma como se aborda esse processo é crucial. Erro número 2. Soneca muito longa. O descanso diurno pode ser visto como uma oportunidade ideal para recarregar o corpo no meio do dia, especialmente quando, com a idade, os níveis de energia começam a diminuir após o almoço. No entanto, existe um ponto crítico em que o sono, de benéfico, se torna prejudicial. Esse limite geralmente ocorre em cerca de 30 minutos. Se os idosos dormem demais durante o dia, especialmente por mais de uma hora, isso pode levar a um estado conhecido como inércia do sono. É aquela sensação de sonolência, desorientação e lentidão que surge ao acordar de um ciclo de sono profundo. Em vez de acordar revigorado e cheio de energia, a pessoa se sente letárgica e, às vezes, até mais cansada do que antes de dormir. Mas as consequências não se limitam apenas às sensações imediatas após o despertar. Sonecas mais longas, especialmente as que excedem uma hora, agora estão ligadas a problemas de saúde mais sérios. De acordo com pesquisas publicadas em várias revistas conceituadas de gerontologia e neurologia, idosos que dormem excessivamente durante o dia demonstram um risco significativamente maior de desenvolver comprometimento cognitivo, incluindo condições graves como demência. Por que isso acontece? Sonecas diurnas prolongadas perturbam o ritmo circadiano natural do corpo, o que dificulta adormecer à noite e manter um sono contínuo. E a baixa qualidade do sono noturno, por sua vez, é um dos preditores mais fortes de problemas de memória, distúrbios de humor e diminuição da função imunológica em idosos. Muitas vezes, erroneamente, pensa-se que a necessidade de dormir muito é uma solução, quando na verdade pode ser um sintoma. A sensação de precisar dormir 2 ou 3 horas durante o dia pode ser um sinal do corpo sobre problemas mais sérios. Isso pode indicar má qualidade do sono noturno, apneia do sono não diagnosticada, depressão ou até mesmo os primeiros sinais de alterações neurológicas. Portanto, em vez de considerar uma soneca longa como normal, ela deve ser vista como um sinal de alerta ao qual se deve prestar muita atenção. Consideremos o exemplo de Irene. Ela tem 81 anos e, por muitos anos, dormia 2 horas por dia, pois se sentia constantemente cansada. No entanto, em vez de melhorar, ela notou uma piora na memória, e seu sono noturno tornou-se mais curto e fragmentado. Sua filha a aconselhou a procurar um médico, que a encaminhou a um especialista em sono. Como resultado do exame, Irene foi diagnosticada com apneia do sono moderada e baixo nível de vitamina D, 2 problemas que ela nem sequer suspeitava. Depois que esses problemas foram resolvidos com sucesso, Irene passou a dormir apenas 20 minutos durante o dia. E foi então que sua energia, memória e qualidade geral do sono começaram a melhorar visivelmente. A duração ideal da soneca para idosos, segundo a maioria dos especialistas em sono, é de cerca de 20 a 30 minutos. Esse tempo é suficiente para recarregar o cérebro, sem mergulhar em estágios mais profundos do sono, dos quais é mais difícil acordar. Essas curtas pausas energéticas podem aguçar as habilidades mentais, reduzir os níveis de estresse e até mesmo apoiar a saúde do coração, sem perturbar o sono noturno. Vale a pena notar também que sonecas mais longas podem aumentar a sensação de isolamento ou ansiedade, especialmente para aqueles que vivem sozinhos. Quando uma parte significativa do dia é gasta dormindo, a pessoa perde um tempo precioso que poderia ser dedicado à atividade física, à interação social com entes queridos ou simplesmente atividades mentais agradáveis. Esse tempo é de enorme importância, especialmente após os 65 anos, quando manter a atividade mental e as conexões sociais é uma das maneiras mais poderosas de retardar o processo de envelhecimento. Portanto, se uma pessoa sente regularmente necessidade de dormir 2 ou 3 horas durante o dia, ela deve se perguntar o que realmente se esconde por trás dessa fadiga, e o que aconteceria se ela reduzisse essa soneca a um descanso curto e restaurador, em vez de um segundo sono completo. Erro número 3. Sono de várias horas em posição semideitada.
Há algo inegavelmente atraente em uma poltrona reclinável confortável, suas almofadas macias, a capacidade de envolver o corpo e o som ambiente tranquilizador da televisão. Para muitos idosos, essa poltrona se torna um local favorito, embora não oficial, para a soneca diurna. No entanto, a maioria das pessoas não percebe que o sono prolongado em posição semideitada ou sentada, por exemplo, em uma poltrona ou reclinável, pode, na verdade, representar uma ameaça oculta à sua saúde. Quando uma pessoa escolhe a soneca em uma poltrona reclinável em vez de deitar-se na cama, seu corpo não atinge um estado de relaxamento completo. O diafragma, músculo-chave responsável pelo processo respiratório, é forçado a trabalhar com carga aumentada na posição semisentada. Com o tempo, isso pode levar à formação de um tipo de respiração superficial durante o sono. E a respiração superficial, por sua vez, significa que órgãos vitais, cérebro, coração e músculos, recebem menos oxigênio. Isso não é apenas uma questão de conforto pessoal. Pesquisas científicas demonstram convincentemente que a saturação insuficiente de oxigênio durante o repouso, especialmente em idosos, está intimamente ligada à fadiga crônica, à sensação de nevoeiro mental e até uma carga aumentada sobre todo o sistema cardiovascular. Além disso, dormir em um reclinável pode restringir a circulação sanguínea normal, especialmente nas extremidades inferiores. A força da gravidade naturalmente direciona o sangue para baixo, e quando os joelhos permanecem flexionados por um longo tempo, isso pode retardar significativamente o processo de retorno do sangue ao coração. O acúmulo de sangue, por sua vez, aumenta consideravelmente o risco de formação de coágulos, o que é especialmente perigoso para idosos que sofrem de varizes ou têm mobilidade limitada. A condição conhecida como trombose venosa profunda, TVP, pode se desenvolver quando as pessoas passam longas horas dormindo em poltronas, sem se exercitar ou caminhar depois. Nos cenários mais desfavoráveis, esses coágulos podem se desprender, viajar para os pulmões e criar uma ameaça à vida. Como ilustração, podemos citar Marvin, um ex-chefe de fábrica de 76 anos, que diariamente, após o almoço, passava 2 horas em seu reclinável. Ele regularmente acordava com dor no pescoço e formigamento nas mãos, mas atribuía esses sintomas às manifestações naturais do envelhecimento. No final, seu médico diagnosticou uma compressão da coluna cervical, que, como se descobriu, foi parcialmente causada pelo ângulo incorreto do pescoço durante o sono prolongado na poltrona. Assim que Marvin passou a tirar sonecas curtas deitado na cama e começou a usar uma almofada simples para apoiar o pescoço, suas dores diminuíram significativamente em poucas semanas. No entanto, talvez o perigo mais insidioso resida no plano psicológico. Dormir em uma poltrona reclinável, localizada na sala de estar, frequentemente em frente a uma televisão ligada, pode se transformar mais em uma forma de fuga da realidade do que em um descanso completo. É fácil ceder ao hábito de adormecer durante o dia por tédio ou sensação de vazio, e não por verdadeira fadiga física. E quando isso acontece regularmente, torna-se um sinal alarmante da falta de envolvimento adequado na vida. Essa prática se transforma em um hábito de se afastar do mundo, em vez de participar ativamente dele. E para os idosos, a estimulação mental, a presença de um propósito e a interação social ativa são fatores especialmente importantes para manter o bem-estar a longo prazo. Portanto, se uma pessoa percebe que adormece todos os dias em sua poltrona, ela deve parar por um momento e se perguntar: estou realmente descansando, ou estou lentamente mergulhando em uma rotina perigosa que mina minha saúde e energia vital? A soneca ideal, segundo os especialistas, é alcançada deitado de costas, em um ambiente tranquilo e confortável, e dura de 20 a 30 minutos. A essência não é renunciar completamente à oportunidade de descansar. O principal é a escolha consciente de um formato de descanso que realmente restaure as forças e renove o corpo, em vez de esgotá-lo. E, às vezes, essa transição aparentemente insignificante da poltrona para a cama pode ter um impacto verdadeiramente decisivo no bem-estar geral. A quarta falha comum reside em organizar a soneca muito perto do horário habitual de descanso noturno. Muitos tendem a acreditar que sono é sono, e uma pequena pausa durante o dia, quando se sente cansaço, não pode fazer mal. No entanto, existe uma realidade importante que muitos idosos só percebem quando ela se transforma em uma frustração diária. A soneca que ocorre nas horas que antecedem o sono noturno pode perturbar seriamente o ciclo natural do sono e, gradualmente, minar o estado geral de saúde. O corpo humano funciona de acordo com um relógio biológico interno, conhecido como ritmo circadiano. Esse ritmo desempenha um papel fundamental na regulação dos ciclos de sono e vigília, controlando a liberação de hormônios como a melatonina, que promove o relaxamento e o adormecimento à noite, e o cortisol, que nos desperta pela manhã.
Mas quando uma pessoa dorme durante o dia muito tarde, especialmente 3 a 4 horas antes do horário habitual de sono noturno, esse ritmo finamente ajustado é desregulado. Em vez de sentir a sonolência natural por volta das 21 horas ou 22 horas, o corpo erroneamente se percebe como já descansado. Isso desloca a janela de sono e dificulta significativamente o adormecer à noite. Inicialmente, essa perturbação pode parecer insignificante, manifestando-se apenas como um leve revirar na cama antes de dormir, mas com o tempo seus efeitos negativos se acumulam. O sono noturno torna-se fragmentado. A pessoa pode acordar mais frequentemente no meio da noite ou sentir-se exausta e completamente sem descanso pela manhã. E para os idosos, a má qualidade do sono não significa apenas um início de dia caprichoso. Pode levar a uma deterioração notável da memória, aumento do risco de quedas, elevação da pressão arterial e até mesmo aumento da probabilidade de desenvolver estados depressivos. Como exemplo, podemos citar Dorothy, uma avó de 74 anos com 5 netos, que começou a dormir durante o dia por volta das 18 horas, após o jantar. Ela estava convencida de que isso ajudava a digerir os alimentos e a relaxar. No entanto, logo percebeu que não conseguia adormecer antes da meia-noite, e mesmo assim seu sono era agitado e interrompido. Sua energia diurna diminuiu, e ela passou a perder as caminhadas matinais que tanto amava. Seu médico, por fim, a ajudou a entender que a causa de todos esses problemas eram suas sonecas no início da noite. Quando ela mudou o horário do descanso diurno para mais cedo, por volta das 14 horas, seu sono noturno melhorou significativamente, e pela manhã ela passou a se sentir muito mais descansada. A soneca tardia também reduz o que os especialistas em sono chamam de pressão do sono, o acúmulo natural de fadiga que é necessário para um sono noturno profundo e restaurador. Quando uma pessoa dorme durante o dia muito tarde, ela alivia parcialmente essa pressão, o que aumenta a probabilidade de frequentes despertares noturnos ou de permanecer apenas em estágios leves do sono. Esse sono superficial é menos restaurador e, com o tempo, afeta tudo, da coordenação motora aos níveis de açúcar no sangue. Para permanecer em harmonia com as necessidades naturais do corpo, os especialistas recomendam limitar a soneca ao período antes das 15 horas e torná-la curta, com duração de cerca de 20 a 30 minutos. Deve-se encará-la como uma recarga suave, e não como uma reinicialização completa do sistema. Portanto, se uma pessoa tem dificuldades para dormir à noite e se pergunta por que se sente exausta pela manhã, mesmo tendo passado 8 horas na cama, ela deve refletir: quando exatamente eu durmo durante o dia? A resposta a essa pergunta pode estar escondida em sua rotina noturna. A quinta falha, frequentemente cometida, está relacionada à soneca sem a devida consideração pelo ambiente. Muitas pessoas erroneamente acreditam que a soneca se resume a fechar os olhos e permitir que o corpo descanse. No entanto, elas não percebem que as condições em que a soneca ocorre podem influenciar drasticamente a forma como o corpo percebe esse descanso. Dormir em um ambiente inadequado pode enviar sinais contraditórios ao cérebro, fazendo com que ele permaneça em estado de alerta, em vez de transitar para um estado verdadeiramente relaxado e restaurador. O fato é que, com a idade, nossos órgãos dos sentidos podem se atenuar um pouco, mas o cérebro permanece surpreendentemente reativo a estímulos externos. Ruído, temperatura, nível de iluminação e até a posição do corpo. Todos esses fatores exercem uma influência significativa na qualidade do sono. E aqui está a dura realidade. Muitos idosos dormem durante o dia com a televisão ligada ao fundo, as cortinas bem abertas, ou cochilam sentados em uma poltrona que não oferece suporte adequado para o pescoço ou a coluna. Esses hábitos podem parecer inofensivos, mas com o tempo podem reduzir significativamente o benefício real do sono e até contribuir para o desenvolvimento de fadiga crônica. Tomemos, por exemplo, a luz. Quando o corpo é exposto à luz brilhante, especialmente o espectro azul das telas de dispositivos eletrônicos, isso suprime a produção de melatonina, o hormônio responsável por induzir o sono. Portanto, mesmo que os olhos estejam fechados durante o descanso diurno, a luz que penetra pelas pálpebras pode desregular o relógio biológico interno. Como resultado, esse sono se assemelha mais a um desligamento temporário da consciência do que a um rejuvenescimento e restauração completos do organismo. O som é outro fator criticamente importante. Alguns idosos estão convencidos de que se acostumaram ao ruído de fundo, mas pesquisas científicas dizem o contrário. Mesmo sons baixos e familiares, como o murmúrio da televisão ou o barulho de carros passando, podem impedir que o cérebro atinja os estágios profundos do sono, que na verdade desempenham um papel fundamental na consolidação da memória, na regulação hormonal e na recuperação celular. Em outras palavras, se o ambiente for barulhento, a pessoa pode dormir, mas sem obter a verdadeira restauração. É,
Finalmente, a postura. Deitar-se durante o dia nem sempre é prático, especialmente se a pessoa estiver em um local público ou morar com outras pessoas. No entanto, dormir em uma posição desconfortável, por exemplo, curvado em uma poltrona rígida ou encolhido em um sofá sem o devido apoio, pode levar a distúrbios circulatórios, dores nas costas ou no pescoço, e também a uma respiração intermitente. Idosos que sofrem de apneia do sono ou têm capacidade pulmonar reduzida são particularmente vulneráveis ao dormir em uma posição comprimida ou curvada. Um exemplo claro é George, um homem de 77 anos, que diariamente, após o almoço, dormia em seu reclinável com as persianas abertas e as notícias ligadas ao fundo. Ele acreditava sinceramente que estava descansando, mas frequentemente acordava exausto, irritado e com o pescoço dormente. Quando lhe foi aconselhado a mudar sua rotina, fechar as persianas, usar uma almofada especial para o pescoço, desligar a televisão e colocar música instrumental suave, ele notou uma diferença colossal. Sua soneca diurna tornou-se mais curta, mais revigorante, e ele não precisava mais de café para acordar. A conclusão é óbvia: o ambiente para a soneca é tão crucial quanto o próprio sono. Assim como ninguém jantaria de pé em um corredor barulhento, não se deve esperar que uma soneca mal organizada proporcione um descanso de qualidade. Criar um local específico para dormir, silencioso, escuro, confortável e com suporte adequado, pode melhorar literalmente tudo, do humor à função imunológica. Isso é especialmente importante para idosos, cujos ciclos de sono já são bastante frágeis. Com a idade, a arquitetura do sono de uma pessoa passa por mudanças. Experimentamos menos sono profundo e somos mais propensos a despertares noturnos. Uma soneca mal organizada pode perturbar ainda mais esse equilíbrio, tornando o descanso noturno mais elusivo e deixando a pessoa presa em um ciclo de sono diurno superficial e noites inquietas. Portanto, não subestime a influência do seu ambiente. Ele pode tanto restaurá-lo quanto privá-lo do precioso descanso de que seu corpo precisa desesperadamente. Algumas pequenas mudanças no ambiente da soneca podem mudar drasticamente como a pessoa se sente, pensa e se move durante o dia. E nesta fase da vida, cada descanso de qualidade tem um valor imenso. Em conclusão, vale a pena refletir. O que realmente causa maior surpresa em muitas pessoas no processo de envelhecimento não são tanto as dores inevitáveis ou a desaceleração do ritmo de vida. É mais aquele momento penetrante de consciência quando fica claro que o estilo de vida que a pessoa leva hoje, imperceptivelmente, mas de forma constante, molda seu futuro, determina por quanto tempo e com que qualidade ela viverá amanhã. E isso é especialmente relevante quando se trata de algo tão comum e frequentemente negligenciado como a soneca diurna. Sim, o sono, esse ato aparentemente simples de descanso, guarda as chaves para a longevidade e o bem-estar. Não são grandes mudanças de vida ou procedimentos médicos complexos, mas apenas uma decisão consciente e, aparentemente, insignificante de melhorar a qualidade do descanso. De fato, um número significativo de idosos muitas vezes não dá a devida importância à sua soneca diurna. Eles tendem a vê-la como um cochilo passageiro ou mantêm a opinião de que sempre foi assim. No entanto, são esses hábitos, aparentemente insignificantes, repetidos regularmente dia após dia, que adquirem uma força colossal. Eles servem como suporte para a longevidade ou, gradual e imperceptivelmente, minam suas bases. E na maioria dos casos, a pessoa não percebe isso até que o dano se torne óbvio e irreversível. Permita-me concluir as reflexões com a seguinte ideia. Imagine uma pessoa que acorda após o descanso diurno não exausta e sem dor, mas, ao contrário, revigorada, com a mente clara e cheia de energia vital. Isso não é uma fantasia inatingível, destinada exclusivamente aos jovens. É uma realidade que pode começar a ser moldada hoje mesmo, simplesmente aplicando o conhecimento adquirido. Cada pessoa merece um descanso de qualidade. Cada um merece se sentir bem depois de dormir, e não pior. E cada um tem o poder de transformar isso em sua realidade cotidiana, passo a passo, uma soneca de cada vez.